Graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus. Que privilégio estarmos aqui nesse dia tão especial com os irmãos. Ver o rosto de cada um de vocês é realmente algo que satisfaz o nosso coração. Hoje você saiu de casa para tomando uma decisão das mais importantes da sua vida, de vir a este lugar para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, de poder dizer: a minha vida pertence a Ti, a minha vida é Tua, de podermos juntos celebrarmos a Ele, porque a nossa alegria está no Senhor. Amém? Em nome da IBN Pinhais, eu dou bem-vindo a todos vocês que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. Sejam bem-vindos, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações essa noite, cumprindo o propósito dEle e fazendo aquilo que lhe apraz, aquilo que é a sua vontade e o seu propósito. Queridos, hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra a respeito de provisão e de provação. O título da mensagem é Provado pela Provisão. Eu acredito que todos conhecem a passagem onde Deus, conduzindo o povo dele pelo deserto, Ele sustenta o povo israelita, aquela nação que estava se iniciando como nação. Ele sustenta durante 40 anos aproximadamente, dando a eles pão vindo dos céus todos os dias. Eu acredito que esse deva ser um dos maiores sonhos da maioria das pessoas. A possibilidade de você viver como eles viveram 40 anos sem ter que trabalhar, só levantando todo dia de manhã, saindo para recolher o seu alimento, para recolher a sua comida suficiente para si e para todos da sua casa. Não faltava, o que sobrava eles tinham que enterrar. E muitas vezes nós olhamos para aquela circunstância e nós vemos e podemos pensar: este é o melhor dos mundos. Mas nós vamos ver que no meio de toda aquela circunstância havia uma prova. Não importa qual seja a situação das nossas vidas, seja ela a situação de bonança, onde você tenha de tudo e sequer precise trabalhar, ou seja uma situação em que você trabalha cada dia para comer no dia seguinte. Cada uma dessas circunstâncias traz para nós provações e provam o nosso coração em relação à nossa fidelidade para com Deus. Porque a questão não são as circunstâncias. A questão é exatamente como é que nós vemos a Deus, como é que está o posicionamento de Deus no nosso coração. Muitas vezes nós achamos que isso seria uma bênção, porque parece que Deus seria mais Deus para a maioria se Ele suprisse, se Ele concedesse tudo aquilo que o coração de cada um deseja. E hoje nós vamos aprender, ou buscar aprender um pouco com esse texto aqui do livro de Êxodo, entendendo aquilo que eram os caminhos de Deus, aquilo que o Senhor estava tentando mostrar para aquele povo, e que também mostra para nós hoje, aqueles que precisam se alimentar dele todos os dias. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 16 e o versículo 4. Vamos ler apenas o versículo 4. A contrário senso do que a gente sempre fala, vamos ler pouco para poder falar muito. Sei que os irmãos não estão com pressa de sair para ir para casa para ver resultado de eleição, né? Então vamos ficar à vontade, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Vamos lá. Diz assim a minha tradução, que é a Nova Versão Internacional, no livro do Êxodo, capítulo 16, o versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés:
eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Eu queria que você repetisse comigo. Diga: com isso. Diga: com isso os porei à prova para saber se vocês guardam ou não as minhas instruções. Feche os seus olhos. Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos a Ti nesta noite, pelo privilégio que temos de poder nos assentarmos na Tua presença, em torno da Tua palavra, e termos o Teu Espírito ministrando aos nossos corações. Que o Senhor possa nos falar profundamente nesta noite, através da Tua palavra, através do Teu Espírito, falando aos nossos corações, mostrando-nos, Senhor, aquilo que são os Teus propósitos, aquilo que são os Teus desígnios para a vida de cada um de nós. Fala-nos, para que possamos entender e perceber aquilo que o Senhor tem como propósito em cada circunstância das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Então, queridos, Deus fala assim: olha, vou colocar agora vocês para viver sem trabalhar, e isso lhes será uma prova. Isso, a bonança, a provisão, o fato de vocês não terem que trabalhar, vai provar vocês, para mostrar se vocês obedecerão ou não a minha fala. Porque muitas vezes, queridos, temos falado aqui que o perigo para as nossas vidas não é tanto a escassez, mas a bonança nos põe mais à prova do que a escassez. E conhecendo Deus, a natureza do povo, sabendo, como diria Charles Spurgeon, a variação da cepa original, sabendo o que tinha acontecido desde que ele havia chamado ali Abraão, entrado ali aquelas 70 ou 73 pessoas que entraram no Egito, aqueles 430 anos se passaram, e agora aquele povo estava ali, um povo cujo coração estava propenso para a adoração de ídolos, estava propenso para viver uma vida de escravos. Deus precisava agora tratar aquele povo e levar aquele povo ao entendimento de que, tão perigoso quanto foi os 430 anos que eles passaram no Egito, seria agora, ou seja, trabalhando ali a duras custas. Percebemos e imaginamos que na condição de escravos, com pouca comida, com escassez de comida, agora eles viveriam com abundância de comida, sem precisar trabalhar. Aqueles homens, aqueles jovens, muitos que nasceram ali durante a caminhada do deserto, nasceram e viveram ali 40 anos sem saber o que era trabalhar para se sustentar, trabalhar para comer, porque Deus agora estava suprindo aquele povo, enquanto os levava até a terra prometida. A palavra do Senhor diz que Deus fez cair pão do céu para matar a fome daquele povo. E Deus então vem provando aquele povo no caminho do deserto, por meio das condições básicas: fome, sede e até mesmo a fartura de alimentos. Então o grande desejo do coração de Deus com tudo aquilo era que o povo o conhecesse. Todos os tratamentos de Deus, quer seja, vamos falar metaforicamente que todos entendem, quer seja na fornalha ou quer seja ali no alto da montanha, tudo aquilo que Deus traz para as nossas vidas tem um propósito, e temos falado isso aqui a extremo. Tem um propósito. O propósito é nos levar para próximo dele. O propósito de Deus é para que nós o conheçamos. Ele tem esse propósito. Nessa situação ele manda aquilo que o salmista, lá no Salmo 78, chama de o pão dos anjos. Ele traz para os homens, e aquilo também era uma prova. Muitas vezes nós vemos os filósofos dizendo que
a condição máxima de conhecimento do homem, para que ele possa conhecer todas as coisas, é conhecer a si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás tudo ao teu redor. Não é assim o princípio da palavra de Deus. Nós vemos pela palavra de Deus que o princípio é conhecer a Deus. Conheça o seu Deus e você conhecerá a si mesmo. Ninguém consegue conhecer a si mesmo sem conhecer o seu Deus, sem conhecer aquele que o criou, sem conhecer a palavra, a vontade e os propósitos daquele que o criou. Pensar que você conhece a si mesmo sem conhecer a Deus, sem conhecer o seu Deus, é um engano. E Deus quer que nós saiamos desse engano. Ele quer nos conduzir exatamente para este lugar próximo dele. Então Deus desejava ensinar aquele povo por meio do maná. Cada um tinha uma medida todos os dias. Todos os dias. No texto original lá, né, tinha um homer, tinha a sua medida diária, todos os dias. Não fazia diferença se ele estava do lado direito, esquerdo, na frente ou atrás do acampamento. Todos os dias eles poderiam sair e colher para si aquele alimento que caía dos céus, e que logo depois, quando o sol nascia, ele simplesmente derretia, desaparecia. Mas para eles que recolhiam era um alimento duro, diz a palavra que tinha que socar para poder fazer bolos. Então o amor de Deus é individual. Ele tratava, ele não via Israel como uma multidão, milhares, milhões de pessoas. Não, ele via cada um. Ele sabia a necessidade de cada um. Um exímio matemático, certamente, para saber ali, sei lá, algumas pessoas dizem lá, não é? Quase 3 milhões de pessoas, quanto precisaria para cada um comer todos os dias. O maná caía na porção certa, não faltava. Deus fez isso conhecendo a individualidade de cada um, fazia com que o maná fosse suficiente para satisfazer a vontade de cada um. O maná era diário, para lembrar aquele povo da dependência de Deus. E muitas vezes nós olhamos para a oração de Jesus que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E nós achamos, que maravilha. Queridos, mas viver do pão nosso de cada dia não é coisa fácil. Não se engane. Talvez no coração daquele povo, em princípio, ou nos primeiros dias, como aconteceu de fato, caiu o maná e eles se desesperaram colhendo. Deus havia dito para eles, dado uma ordem, que eles deveriam colher só para o dia. Mas a dificuldade que o homem tem, que nós temos, de viver sem ter uma segurança para o amanhã, sem termos uma provisão para o amanhã, é algo que corrói o coração do homem, sim ou não? Ou é só o meu? Corrói o nosso coração. E a prova era exatamente essa: você viver do pão que Deus provia diariamente. E Deus fazia exatamente isso para o povo, trazendo e tratando o coração dele. Primeiramente tratando já nessa questão de quando disse: olha, vocês não devem colher mais do que vocês vão comer hoje. Mas nosso coração, ele tende sempre a acumular, ele tende sempre a querer ter em abundância, para dizermos como diz a passagem no Novo Testamento, né? Ó, minha alma, agora você tem abundância, você pode descansar à vontade, deita-se, regozija, porque o seu celeiro está cheio. O Senhor vem e diz: olha, se hoje pedir a sua vida, ou a sua alma, o que você tem reservado, para que vai servir? O propósito de Deus era fazer o povo conhecê-lo dessa forma. Então também era um propósito de proteção. De proteção. Proteção de quê? Do cansaço, da fadiga. Quanto mais nós temos, mais preocupação temos, sim ou não? Imagina se você tivesse R$1 milhão e tivesse deixado na sua casa. Você não estaria aqui tranquilo, com medo de alguém entrar e roubar, não é? Se tivesse um carro zerado e ele estivesse ali do lado de fora, será que alguém vai passar, vai riscar? Quanto mais temos, mais preocupação temos. Imagina se Deus tivesse provido para aquele povo alimento
para 40 anos, e eles tivessem que andar o deserto todo com aquele alimento nas costas, carregando aquele alimento. Não. O Senhor disse: olha, cada dia você não vai precisar nem carregar comida para o dia seguinte. Você não vai precisar nem carregar. Simplesmente você vai viver daquilo que eu tenho para você, onde quer que eles estivessem. Não fazia diferença se eles estavam no Sinai, se eles estavam já próximo de Canaã, onde eles estivessem, todos os dias estava ali a provisão de Deus. Todos os dias de manhã o maná estava lá. Então, com isso nós somos ensinados que Deus cuida de cada um a cada dia. Não importa onde você está, Ele sabe onde nós estamos. Ele sabe exatamente do que nós precisamos. Ele está sempre suprindo as nossas vidas com o necessário. Deus ensinava aquele povo a sua grandeza pela qualidade do maná. Não era uma comida dada para escravos. Não era qualquer comida que era dada, de forma alguma. Deu maná, e o maná ele tinha um sabor. A palavra do Senhor diz que ele tinha sabor. E quando nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus diz, quando eles recolhiam esse maná no deserto, via de regra, nós sabemos que o nosso alimento, a nossa provisão alimentícia, ela vem da terra. Mas Deus não, Ele fez exatamente para que o povo entendesse que era Ele quem estava dando. Deus não estava levando eles de oásis em oásis para eles chegar no lugar e ali já ter o que comer, já ter tudo preparado, não. Era um pão que descia dos céus. Então, para o povo de Deus, os céus sempre hão de fornecer aquilo que a terra nega. O povo estava caminhando no deserto, lugar onde nada nascia, onde não adiantava plantar, eles não tinham parada certa, e quando eles não tinham uma parada certa, quando a terra lhes negava o alimento, os céus proveram durante 40 anos. Isso é Deus se revelando, trazendo ao povo o conhecimento, para que o povo pudesse saber exatamente a quem eles estavam servindo. O maná libera aquilo que era o propósito de Deus para a vida deles. Por quê? Porque eles saíam e recolhiam sem pagamento. Ninguém precisava pagar nada, ninguém precisava recolher de nada, não precisava sequer dar dízimo do maná, não precisava dar oferta do maná. Era simplesmente se alimentar, era simplesmente matar a sua fome. Da mesma forma como nós vemos lá em Isaías, no capítulo 55, quando Deus vem falando, você pode até abrir ali comigo, versículo 1 de Isaías 55, o Senhor vem dizendo: olha, venham e comam, vocês que não têm, comprem sem dinheiro e sem custo. Deus tem para as nossas vidas, Ele tem aquilo que nós necessitamos, Ele tem aquilo que a nossa alma necessita. Diz assim o versículo 1 do capítulo 55: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. É isso que Deus estava ensinando para aquele povo. Estava dizendo: olha, a grande questão não é o quanto vocês têm ou o que vocês têm. A grande questão é uma dependência de mim. Era isso que Deus estava ensinando para eles. Quem tinha um grande apetite, quem comia muito, não sentia a falta. E quem comia pouco também não ficava sobrando. Deus provia de acordo com a necessidade de cada um. Deus manteve o maná, apesar das desobediências do povo. Quantas vezes nós vemos, e eu analisando, meditando a respeito disso, quando fui ministrado por essa palavra, eu pensando, se você olhar o livro do Êxodo, ali, tanto Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai ver Deus tratando o povo, muitas vezes castigando o povo ali com a morte, com pragas, com serpentes.
mas nunca deixou de prover para eles o alimento diário. Nunca faltou para eles o pão de cada dia. O pão que caía dos céus estava disponível, quer eles estivessem sendo fiéis, quer eles estivessem em desobediência. Não havia uma diferença entre aqueles que estavam obedecendo a Deus e aqueles que não estavam obedecendo para receber comida ou ter a sua comida mitigada ali, diminuída, racionada. Não. Porque aquele pão do céu representava algo para as nossas vidas hoje, representaria para nós e representa para nós a nova aliança, representa o pão vivo que desceu dos céus, que não importa se as pessoas estão de costas viradas para ele ou não, está sempre disponível. Porque não era simplesmente pelo que eles faziam, não, era por causa do compromisso e da fidelidade de Deus. Deus havia dito, como lemos aqui no versículo 4 do capítulo 16, ele diz: eu vou fazer cair para vocês pão dos céus. E alimentou. Como diz uma canção antiga do Voz da Verdade, que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Ele não mudou. Tudo o que precisava aquele povo era sair e recolher. Os obedientes, os desobedientes tinham a mesma oportunidade a cada dia, a cada manhã, de saírem e se alimentarem do pão que caía dos céus. O maná continuou até que eles comessem dos frutos de Canaã. Nós vemos lá em Josué capítulo 5, no versículo 12, que diz que no dia que eles entraram em Canaã, que comeram dos frutos da terra, no dia seguinte o maná cessou. Porque era o propósito de Deus. Deus providenciou o melhor alimento para o povo, e o povo simplesmente disse: nós, em determinado momento, nós detestamos esse alimento miserável. Números 21, 5. Nós vemos o povo reclamando com Moisés, reclamando contra Deus, dizendo: a gente só tem esse pão do céu para comer, a gente só tem essa comida miserável para comer. Veja que a questão não é a qualidade da comida, a questão é a disposição do povo, a questão era a forma como o povo via. O maná, queridos, ele tinha um sabor adaptável, inclusive. Existem alguns livros apócrifos, e alguns deles, é claro, nós não temos que levá-los como inspirados de forma alguma, mas eles trazem algumas falas, alguns comentários muito interessantes. Um dos livros apócrifos diz que cada homem provava e ele sentia aquilo que comia de acordo com o seu paladar. De acordo com o seu paladar. Uns sentiam parecidos com pão de mel, outros pareciam com um bolo de azeite de oliva fresco. Seria a mesma coisa de que hoje um comesse o maná, sentia gosto de jiló, outro sentia gosto de picanha, outro sentia, pensa aí na sua comida. Mas veja só que a palavra do Senhor diz que lá em Êxodo capítulo 16, versículo 31, que ele tinha gosto de pão de mel, como bolo feito de mel. E quando nós olhamos lá em Números capítulo 11, versículo 8, diz que tinha gosto de bolo feito de azeite de oliva. Não era alguma coisa que dava para você enjoar, de forma alguma. Mas a grande questão era a forma como estava o coração do povo. O Senhor mantendo a sua promessa e o povo oscilando
na obediência, mesmo debaixo da fidelidade do Senhor. Então essa provisão trazia essa prova. Era cômodo para o povo. Eles não tinham que trabalhar pelo pão de cada dia. Porém, não tinham qualquer reserva. Alguém que tivesse recolhido o maná 20 anos, chegava no final do dia e dizia: faz 20 anos que eu estou na mesma. Ele não havia enriquecido em nada. Ele não havia uma reserva diferenciada para o dia seguinte, de quando ele estava 20 anos atrás. Ele poderia olhar e simplesmente achar que Deus estava sendo injusto com eles. E muitas vezes não lembrava que ele estava 20 anos mais velho, e foi 20 anos de misericórdia de Deus conduzindo eles pelo meio do deserto. E muitas vezes nós olhamos e nós pensamos: o que eu fiz da minha vida até aqui? O que eu fiz? E esquecemos de olhar e perceber que Deus nos conduziu até aqui, que a cada dia, a cada manhã Ele proveu, Ele nos sustentou, assim como sustentou o seu povo ali. Pode ser que você não tenha reservas ou garantias para o futuro, mas você até hoje não pode duvidar de que é o Deus que prometeu que guardaria a sua vida e que faria com que a palavra dele se cumprisse em você. Tem cumprido a palavra dele até aqui, porque ele é um Deus fiel. E era exatamente isso que colocava o povo à prova. 20 anos, 30 anos, 40 anos de misericórdia, e ele só tinha aquilo que havia comido até então. Assim é a graça, queridos. Assim é a graça. Temos falado aqui praticamente todos os domingos que a graça que você recebe hoje, a graça que você recebe agora, se você depender dela de amanhã, você vai ter que lidar com a podridão. Porque era assim, o povo que resolveu guardar do alimento que caiu do céu para as suas vidas, que decidiu guardar para o dia seguinte, a palavra do Senhor diz que apodreceu e deu bicho. E no dia seguinte o acampamento daqueles que haviam guardado estava fedendo, podre. A graça, ela é derramada sobre nós, mas você não consegue acumular graça para amanhã. Você não consegue achar que está salvo hoje, amanhã você pode viver de qualquer forma. De forma alguma. É para o dia. É para cada dia. Então nós precisamos entender isso. Nenhum de nós temos mais graça do que necessitamos para o nosso dia de hoje. Ninguém tem graça sobrando. É claro que existe alguns que acham que tem graça demais, né? Aqueles que acham assim que tem tanta luz que chega a ofuscar os outros, né? Mas é lei do engano, queridos. É para o dia. Se você tentar armazenar, certamente vai ter que lidar aí com a podridão. Temos a graça que necessitamos. Cada um tem a graça que necessitamos. Uma é a graça que eu preciso nessa noite para poder pregar, para poder expor aquilo que Deus tem trazido ao meu coração para a vida de vocês. Mas vocês não podem querer essa graça, porque vocês estão precisando de uma outra graça para hoje. A graça de ter que ficar sentados aí e me ouvir. Isso precisa de muita graça. Cada um tem a graça que precisa, e busque de Deus a graça que necessita. Você não precisa da graça que os outros têm, não. Você precisa da graça que será necessária para o seu viver, para o seu dia. E é assim para cada um de nós. Então, não queira pedir a minha graça de forma alguma, mas queira cada dia buscar e recolher a sua, a cada manhã, assim como o povo fazia com o maná. Nesse processo, havia uma prova de obediência. Uma das ordens de Deus foi: olha, vocês vão recolher 6 dias. Não recolham mais do que vocês precisam. Mas Deus havia dado uma outra ordem: no 6º dia, vocês recolham dobrado e comam a metade. Também era outra ordem. E mesmo assim,
o povo quebrou tanto a primeira ordem, alguns querendo guardar para o dia seguinte, como quando era para guardar, o povo não guardou e ainda saiu no dia seguinte, que era o sábado, que havia sido ordenado que não saísse, e ainda saiu à procura, e não tinha. Porque a questão está sempre, é que estamos sempre sendo provados, se é tendo, se é não tendo, nós estamos sendo sempre provados. Às vezes achamos que temos um excedente de fé em Deus, às vezes achamos que estamos tranquilos, e isso é muito comum às segundas-feiras. Agora eu estou com aquele excedente de fé. Não, queridos, basta vir uma prova para você olhar e ver que se a graça dele não for recolhida novamente naquele dia, você não chegará ao final do dia. Nós precisamos entender isso. A vida mais elevada que uma pessoa pode ter é a vida de dependência diária de Deus. A vida de depender diariamente de Deus, independente se você tem algo estocado para o dia seguinte, ou se você tem que depender dele para se alimentar no dia seguinte. Se você depender inteiramente de Deus, ou quando você chegar a esse ponto de depender inteiramente de Deus, então você vai ter alcançado a independência, de poder saber que as circunstâncias não o afetarão, as circunstâncias não te demoverão do lugar onde Deus quer que você viva. Viver do maná era um exercício de fé, assim como viver da graça hoje. Cuidado para que você não permita que no seu coração entre um motivo de descontentamento e você venha achar que aquilo que Deus tem dado para você tem sido insuficiente. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Todo esse tratamento de Deus era para nos ensinar, queridos. Até aquele dia que veio um e disse: não foi Moisés quem lhes deu o pão dos céus, mas é meu Pai. E ele disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Um pão foi derramado em seu lugar. E digo mais, um pão foi cravado no madeiro por sua causa. Foi repartido. No próximo domingo nós daremos continuidade a partir desse ponto. Quando esse pão é manifestado, e esse pão é preciso estar na sua vida, você precisa se alimentar dele todos os dias, você precisa se alimentar dele a cada manhã. O desejo do meu coração nessa noite é que você olhe e perceba que durante esse tempo o Senhor tem cuidado de você. Pode ser que não seja do jeito que você queria, pode ser que não seja da forma que você queria, pode ser que não seja nas condições que você queria, mas Ele está provando o nosso coração, Ele está provando a nossa fé, assim como Ele disse para o povo: nisso vocês serão provados, nisso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Como é que está o seu coração no meio dessa prova? Será que você está nessa mesma condição do povo de Israel, de poder chegar ao ponto de dizer: eu só tenho isso, o Senhor só me concedeu isso, mas aquilo que eu estava pedindo Ele não deu? Seria o caso de você estar tratando o pão vivo que desceu dos céus como um alimento miserável, ou como uma coisa de só menos importância? Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração, e que nessa noite você possa realmente voltar o seu coração para Ele, e saber que a misericórdia dEle, ou as misericórdias, é a causa de não sermos consumidos. Não é porque nós somos bons, mas é por causa da fidelidade dEle. A qualquer momento esse alimento cessará. Vai chegar um dia que vai amanhecer, e a noiva do Cordeiro estará com Ele, e o maná haverá cessado.
que o seu coração esteja transbordando dele, que a sua alegria esteja nele, que a cada manhã você possa olhar para os céus e dizer: Senhor, muito obrigado pelo pão vivo que me foi proporcionado sem que eu merecesse. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra aos nossos corações dessa noite. Obrigado pelo pão vivo que desceu dos céus. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel ainda quando somos infiéis. A Tua fidelidade, Senhor, tem sido permanente nas nossas vidas. E nós queremos sim, Senhor, reconhecer o Teu favor, o Teu cuidado. Queremos reconhecer que é somente o Senhor quem tem nos conduzido até aqui, quem tem nos dado vitória. E que o Senhor possa olhar para cada coração nessa noite, o Senhor possa conhecer cada coração nessa noite, falar no Senhor, naquilo que são as nossas necessidades, as nossas dúvidas. Muitos corações, Senhor, podem estar angustiados com o amanhã, com o dia de amanhã. Muitos corações, Senhor, podem estar angustiados por não ter reserva. Senhor, que eles possam olhar e saber que o Senhor é a sua herança, que o Senhor é a nossa herança. E que a nossa garantia, a garantia do nosso sucesso de amanhã está na Tua fidelidade, na Tua provisão, Senhor, e não na nossa capacidade de armazenar, não na nossa capacidade de angariar, Pai, mas na Tua fidelidade, e tão somente na Tua fidelidade. Eu Te louvo pelo privilégio de poder compartilhar isso com os meus irmãos, e que o Teu Espírito continue ministrando aos nossos corações. Que a Tua graça continue, Senhor, fazendo a diferença nas nossas vidas, que nós a reconheçamos e a cada dia sejamos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos deu o Teu melhor, aquilo que o Senhor tinha de melhor, o Senhor ofereceu em nosso lugar. Muito obrigado, Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, os seus estudos, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vá viver a melhor semana da sua vida, e não se esqueça de amanhã logo cedo, levantar e encher o seu homer, encher a sua vasilha da graça, do pão vivo que desceu dos céus. Encha e saiba que esse alimento estará disponível no dia seguinte, que Ele é fiel para cumprir a palavra que nos confiou, que nos tem dado. Amém? Deus em Cristo os abençoe e vão em paz, em nome de Jesus.